Boa tarde, pessoal. Eu sou Marcelo Michelson e hoje eu estou energizando aqui o papel de host temporário do OCast, que é o podcast da Utopia. Esse OCast ele faz parte de uma trilha chamada Liminal Sphere, a esfera liminal que a Utopia trouxe. Eu queria começar agradecendo o convite do Vinícius para ser esse host temporário e agradecer a Utopia como um todo por estar fazendo esse movimento de trazer a criação de um mundo mais distribuído e regenerativo, né? Eu vou começar lendo uma tradução que eu fiz aqui do que a Utopia entende por Liminal Sphere, tá? Então, o Liminal Sphere é um momento no espaço-tempo para praticar a escuta empática, diminuir o ritmo, fazer um importante trabalho com as sombras e olhar para aqueles sentimentos e memórias que ainda doem. Conhecer histórias transformadoras, vívidas e catárticas, em realidades diferentes, nesse momento de profunda transformação. Quando eu li isso, eu senti vontade de convidar uma amiga para estar junto nessa estrada, né? Uma amiga de longa data que gosta de olhar para as sombras, me ajudou muito a olhar para as minhas, que tem uma escuta empática e que tem muitas práticas, né? E aí eu convidei a Dúnia e pedi para ela convidar qualquer pessoa que ela quisesse para estar junto nesse OCast, tá? Eu queria pedir para a Dúnia e para a convidada dela se apresentarem rapidamente e depois devolver para mim para eu dar um start nessa nossa conversa. Pode ser, Dúnia? Pode ser. Ah, que honra, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Realmente, quando você estava falando aí da sua definição, né, de como você traduz esse espaço, assim, casa bastante com um caminho que eu venho descobrindo, né? Bom, eu me chamo Dúnia, eu me intitulei Dúnia, não é meu nome de batismo, e eu escolhi um nome para mim no meio de uma caminhada no qual eu defino o antes e o depois, assim, quando eu comecei a entrar em contato com o meu corpo a partir da dança, foi como se abrisse um universo novo para mim, assim, como se eu tivesse nascido de novo, falar, uau, né? Como assim, né? E foi cedo, isso foi com 17 anos, 18 mais ou menos, e o mundo foi dando um 360. E desde então eu venho investigando esse corpo e todas as experiências que ele me proporciona. Isso no sentido mais concreto, no sentido mais sutil, no sentido emocional, onírico, anímico, eu venho vibracional. Isso me provoca, assim, né? Então, os trabalhos que eu oferto, assim, hoje, é bem difícil eu me apresentar, sabe? Porque a gente vem de um mundo assim que fala assim, quem você é? Aí a pessoa fala, eu sou psicólogo, sou terapeuta. Então, é um processo para mim de desconstrução, porque na verdade não importa muito, né, do que eu trabalho, mas o que me interessa nessa vida. Então, me interessa muito essas impressões, como eu sinto esse mundo e como a partir dessas sensações que me chegam no corpo, que
que também se distribuem nos ciclos, né, nas minhas sazonalidades, para onde eles me levam e como eu devolvo isso para o mundo. Isso eu comecei a questionar desde que eu entrei em contato com a dança através da dança oriental. Hoje eu não me intitulo uma dançarina, não trabalho com isso, mas eu venho compartilhando esses meus olhares e é claro que o corpo ele fala intimamente da sexualidade, né? A maneira como a gente se expressa, né? É quase totalmente sexual. A gente tem uma sociedade que nega isso e eu venho trazendo esse encontro, né? De que não, calma, a gente tem uma separação e a sexualidade tá separada de todo o resto, assim como a espiritualidade, mas não, a gente vai, né? Acho que para mim o caminho é integrar. Não sei se eu me apresentei muito bem, mas resumidamente é isso. Eu venho fazendo essa descoberta. Não que eu tenha chegado a algum lugar ou eu tenha entendido algo e o caminho é esse, mas eu venho me percebendo fazendo isso, seja lá o que eu esteja fazendo, com que ferramentas. Eu sinto que esse é um princípio. Então acho que me interessam as coisas do corpo, os ritos, as questões da sexualidade, as nossas transformações ininterruptas e como a gente lida com as mortes em vida. E tem sido isso para mim. Então, acho que sou eu essa, nesse momento. Então, aproveita e convida a sua convidada a se apresentar. Convidei a Clá, que tem sido uma amiga, companheira mesmo de jornada. A gente troca muitas experiências, a gente convive, né? A gente é vizinhas e eu admiro muito, assim, admiro essa mulher, assim. Então, eu escolhi uma mulher que eu admiro para estar junto. Que delícia. Que delícia, amiga. Então, eu também fiquei pensando isso, né? Como me apresentar, assim, né? Porque é um desafio mesmo, né? Meu nome é Clarissa e eu sinto, assim, para falar sobre mim, que eu caí, assim, no planeta bem desavisada e fui seguindo o que me aparecia e seguindo muito desconectada de mim mesma, né? E fui muito perdida e fui fazendo as coisas que todo mundo estava fazendo, assim, seguindo a boiada. Até que 2 eventos bem impressionantes aconteceram na minha vida, que foi a maternidade, né, aos 40 anos, e em seguida a doença do meu marido, né, pai do meu filho na época, né, que não somos mais casados. E que foram 2 coisas que foram avassaladoras e chacoalharam a minha vida. E a partir daí eu entrei em ebulição mesmo, em muitos processos de olhar para dentro e desconstruir muitas coisas, enfim, mudar de vida, parar de trabalhar, sair de um grande centro para um lugar menor, e depois para um lugar menor ainda, e depois para o mato, e também compreendendo um pouco o que é estar, né, com a experiência que nós estamos vivendo agora, né, como me relacionar com o que chega na minha vida, com o que chega para mim, né, e o que me interessa muito são as relações, né? Me interessam muito as relações. Eu vejo que eu tô sempre junto. Eu sou uma aglutinadora, assim, natural de pessoas, assim. Eu tô sempre junto, assim, em grupos, assim. Ou não também, tô com outras. Mas, assim, eu sinto que um dia feliz para mim é um dia onde eu tive muitas interações, assim, porque isso me alimenta muito então é isso. Eu nesse momento moro num sítio com os meus filhos e vou vivendo assim, me relacionando com as pessoas. É isso que eu faço. É isso que eu faço no mundo. Que maravilha, né? Que mais precisa? Muito bom, muito bom. Gente, super obrigado por essa apresentação.
Eu queria trazer aqui que esse Ocast é uma consequência, né, uma continuação de um papo que eu tive com o Vinícius numa outra experiência da Utopia chamada Live 20 Minutos para Mudar o Mundo, que a gente fez na segunda-feira, né, essa semana, e que está também disponível para as pessoas assistirem aí no YouTube, em outras plataformas. Então, quando a gente acabou, o Vinícius falou, vamos emendar no Ocast, né? Vamos continuar essa conversa num formato maior, com convidados, de uma maneira distribuída. E eu já falei isso para o Vinícius em particular, então eu posso falar isso agora, que assim, para mim, o Vinícius é uma pessoa que me inspira a fazer coisas, né? Ele me instiga, ele joga umas coisas no meu colo que eu não estava esperando, e me faz lidar com um lado meu, uma parte minha, que geralmente tende a falar não. Fala assim, não, eu preciso de mais tempo, não está organizado, não é bem assim. E eu, nos últimos tempos, eu tenho tentado olhar para essa parte e tentado entender por que ela fala não, né? O que ela está querendo fazer comigo, e vendo se dá para falar mais sims para a vida, né? Então esse Ocast é um desses sims que eu falei a um convite aí do Vinícius, que veio na toada dessa live de 20 minutos. Então, gente, bom, eu não vou ficar me apresentando porque eu acho que está ótimo, assim, né? Só vou falar que eu sou o Marcelo, eu trabalho aqui no planeta Terra e talvez além, e o que eu faço? Eu parafraseando um grande mestre meu, eu faço o que eu posso. Então, o que aconteceu quando eu estava me preparando para esse Ocast? Eu fiz um download aqui de um texto curto, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês, né? Para vocês que estão aqui junto comigo e para vocês que estão ouvindo depois. E eu queria que vocês deixassem esse texto assim, bater no corpo, entrar no corpo, e que a gente usasse ele como um trampolim para começar esse Ocast. Então, eu vou ler o texto e aí vocês reajam do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então tá, vamos lá. A civilização ocidental, inaugurada e imediatamente deturpada há mais ou menos 2.500 anos, está em seus momentos finais. Isso não é bom nem ruim, e também não é o fim. O momento é liminal, muito além do bem e do mal. O coiote do Papaléguas já está em pleno ar, sacudindo as pernas, sem saber que o chão não está mais a seus pés. Criamos uma grande máquina composta de bilhões de telas, conectadas por redes sociais e controladas por inteligências artificiais, que, se ainda não superaram as melhores características humanas, já conseguem há muito explorar nossas fraquezas, nossos vícios, desejos de comodidade e uma propensão à distração. Alguns acreditam que devemos manter a direção e acelerar, aprofundando os sistemas científicos e de engenharia para acharmos uma solução. Outros acham que a Terra já era e só nos resta correr para chegar em Marte e começar uma nova civilização por lá. Outros ainda acham que é possível travar uma guerra contra o complexo político-militar para tentar mudar o rumo das coisas. E há aqueles que tentam dedicar a maior parte do seu tempo a construir e viver sistemas regenerativos. Todos esses grupos devem somar no máximo 1% da população. O resto está tentando sobreviver, se distrair ou se anestesiar. Mas, para ser sincero, ninguém está o tempo todo apenas em um destes grupos.
Somos coabitados por todos eles em diferentes graus e momentos. Às vezes, eu acho que construí o aplicativo que vai acabar com a Covid. Às vezes, quero me distrair assistindo uma série. Às vezes, trabalho no meu quintal agroecológico. E às vezes, componho. E ainda outras vezes, compro NFTs. Meu corpo varia entre a angústia profunda ao ler sobre a nova variante descoberta essa semana na África do Sul e o ápice da alegria ao ouvir uma música minha pronta. Entre a vontade do nada, exemplificada por alguns momentos no YouTube, e o assombramento com o nascer da lua. Entre não dar conta de mim, nem de fazer a minha barba, e a minha doação ao passar 1 hora desembaraçando os longos e encaracolados cabelos do meu filho. Há algo em mim que adora quando o fluxo vai para o prazer e, por outro lado, quer bloquear o fluxo se movendo para a angústia. O que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo mal? Preciso meditar. Preciso abrir o chakra do coração para mudar essa energia. Agora eu reconheço esse movimento e chamo ele de minhas alopatias espirituais. Quando eu quero resolver um problema a partir de uma ação contrária ao fluxo, não importa o método utilizado. Pode ser aspirina, óleo essencial ou respiração do Wim Hof. Quando o emissário toma conta do leme, o navio está indo na direção errada. Meu emissário é muito bom em fingir que é meu mestre. Há um espaço liminal entre os 2 hemisférios do meu cérebro, onde uma conexão sagrada entre o mestre e o emissário pode acontecer. Me dou conta que estou escrevendo e me pergunto, quem está escrevendo? O mestre ou o emissário? Talvez os 2, talvez por poucos minutos e talvez não em todas as linhas consegui uma conexão. Sei que ela é fugaz, mas agradeço por tê-la sentido e então me abro para escutar. Uau! É com vocês, meninas, mulheres, caminhantes. Como isso toca vocês? Eu posso começar também? Sim. Bom, eu vou descrever a maneira como me toca, a maneira como eu estou sentindo o corpo, né? E é muito interessante que num primeiro momento eu não tenho uma ideia sobre o que eu estou sentindo no corpo. Então, assim, começou a você trazer o texto e eu comecei a ser puxada por uma profundidade conhecida, né? E eu comecei a sentir um frisson nas minhas mãos, os lábios secarem um pouco, aí a pulsação do coração, não sei se relentou, se aumentou, não sei dizer, mas eu senti algo no peito. E é muito difícil, assim, né, numa audiência, assim, numa coisa onde a gente está aqui, né, criando um contexto, querendo transmitir alguma coisa, sair dessa intenção de transmitir algo. Então, é uma experiência para mim super desafiadora, assim, ficar em conexão profunda com o que me toca e ao mesmo tempo transmitir, né, expressar o que eu estou sentindo. E aí veio a imagem do coiote que você trouxe e para mim isso foi muito perfeito, assim, porque eu sinto que a gente tem que parar de tentar se apoiar nas beiradas. Tem que parar de tentar, né? Porque no desenho o coiote ele fica tentando voltar, né? E aí foi entregar, assim, e aí me veio à memória várias fases da minha vida que eu entrego. Eu me entrego, seja para tragédia, seja para maravilha. Porque algo em mim descobriu que essa resistência
não de reexistência, mas essa coisa que traz um limite forte assim para essas situações que a gente está vivendo, como essa, por exemplo, não desintegra mais, né, do que regenera, assim. Desintegra no sentido, a gente se desconecta mais. E aí eu me lembrei dessas entregas, assim. Então o seu texto me lembrou que é uma distração também, a gente tentar solucionar, achar caminhos para melhorar o mundo, para buscar uma solução ou tentar e usar esse portal, porque eu sinto que é um portal bem sombrio, né? A gente está nesse portal que só tem sombra porque tem luz, né? Então a gente só consegue ver a sombra porque a gente está em meio à luz e aprender nos reconhecer. Que você falou assim, às vezes a gente está numa dimensão, às vezes está em outra, né? Mas eu acho que não é, a gente está nas duas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou vivendo sombra, eu estou vivendo luz. Só que a gente não aprendeu, a gente aprendeu a seccionar. Abre caixinha, fecha caixinha, abre caixinha, fecha caixinha. E então o seu texto me relembrou, assim, me colocou assim num tipo entrega, né? Deixa as coisas acontecerem o que tiver que acontecer. E quando a gente faz isso, na minha experiência, no corpo mesmo, eu sinto que gera uma medicina, assim, sabe? Você consegue compartilhar uma dessas experiências onde você entregou, onde você primeiro resistiu, depois você entregou? Como é que é essa entrega? Sim. Nossa, eu vou dar um exemplo assim bem básico, assim, bem mundano. Eu tava, e recente, né? Não faz tanto tempo. Não foi tão agora, mas também não faz tanto tempo. A gente estava em São Paulo, na Avenida 23 de Maio, e o meu marido estava dirigindo, meu parceiro, né? Tava dirigindo, e nem eu nem ele, a gente está com carta regulada, e a gente dirige por aí. Pronto, revelei. Né? E aí aconteceu dele fazer uma manobra, dele querer entrar em um lugar, e ele não viu o motoqueiro e ele pegou o motoqueiro. Deu um totó no meu carro, é bem grande, né? É uma caminhonete, então qualquer totozinho. E no meio da Avenida 23 de Maio, e aí eu falei, e na hora eu olhei e falei, deu merda, porque vai passar carro em cima. Tipo, na hora me veio tudo, tô sem carta, não sei o quê. E meu corpo ficou tomado, assim, eu fiquei completamente tomada, né? Aí paramos o carro e eu tava muito nervosa, ele saiu e tal, e de repente algo em mim se lembrou assim: entrega. Entrega. Você não tem mais o que fazer. Tipo assim, a tragédia aconteceu. Tipo, não passou nada, né? Um caminhão não passou em cima, não aconteceu, não atropelou o cara. Entrega, né? E tem algo em mim, não sei se é uma certa, não sei se é confiança, eu não sei qual é o nome disso, mas que me relembra que todas as situações que eu estou vivendo, por mais trágicas que elas sejam, elas, de alguma maneira, a minha alma me conduziu até ali. E que se tem algo em mim mais inteligente do que a minha mente, então eu preciso ter eu preciso ter uma inteligência para não me render à minha mente. Então esse entrega não é a mesma coisa que desencana, não vai acontecer Não, nada, não é isso. não é O isso. que acontece quando você fala entrega? O que acontece com os seus sentidos, com a sua emoção, com o seu corpo? Vou tentar trazer isso em palavras. Acontece que eu fico mais aberta, mais receptiva. É como se a minha concretude, o meu físico, pudesse ser atravessado. Eu não tenho mais como ser abusada, nem pelo sistema e nem abusar, nem por ninguém, nem por um policial que chega e vai render minha carteira, porque nada mais. Só o que importa. Então, naquele momento, eu fiquei muito presente. Só o que importa
é o que aconteceu agora. O que vai acontecer depois não me importa. E quando eu fico no agora, aí eu consegui olhar para a pessoa caída, eu consegui me deixar afetar, né? Sem me emocionar no sentido, ai, sabe, nossa, calma. Não, fiquei ali, como é que você tá? Você tá bem? Você tá. E aí, conforme eu ia entregando, não é que o desafio vai diminuindo, aumentou os desafios, porque aí chegou pessoas assim, bem bolsominions, um carinha meio, não sei o que lá, policialzinho, mas que não tava em. Sei lá se ele era policial, se ele era soldado, sei lá o que ele era. Não, porque vamos chamar não sei o quê, porque tem que chamar polícia civil, porque tem nananã. E, e aí, para quem me conhece, Marcelo me conhece, a Clarissa também, eu sou uma pessoa de embate. Eu vou lá e falo, tipo assim, eu meio meto o pé no peito, sabe? Assim, tipo, que não sei o que. E aí, naquela hora, como eu tava muito entregue, assim, eu falava, tá, vamos ligar, ok? Sabe assim? Algo falava assim, e é algo que eu não tenho controle, eu nem sei de onde vem isso, porque é tanta entrega que você dá espaço para uma outra inteligência atuar. E isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Como quando a experiência é muito intensa, às vezes assim, muito intensa, tal, eu não consigo tanto. Eu sinto que uau, peraí, fica a expectativa de querer agradar, a expectativa. Mas ao passo, mas cada vez que eu, assim, quanto mais eu pratico ser este corpo e ficar presente para as emoções que me chegam, porque eu acho que a gente é destreinada a isso, né? Destreinado, a gente não está acostumado a lidar com as frequências emocionais no corpo. A gente acha que a gente vai morrer, que isso está errado, isso não pode acontecer, né? Então, quando uma criança chora, a gente fala, não, não chora, não chora, não chora. A gente fica, né? O que eu posso fazer para atenuar esse sofrimento? Mas, às vezes, tá tudo bem sentir. Talvez ela precise sentir aquela frequência emocional, entender que ela não vai morrer depois daquilo, que nada de ruim vai acontecer. Muito pelo contrário, vai abrir um espaço, né? No corpo. Então, esse tem sido meu treino dos meus processos pessoais e que eu também compartilho com o mundo a partir de muitas coisas, inclusive da sexualidade alquímica, de sustentar tanto as sensações que nos contraem, quanto as que nos expandem, porque as duas a gente sente como dor, dependendo das pessoas e dos contextos, dos ideais, dos conceitos que a gente tem das coisas. Então, isso me prepara para esse tipo de coisa. Então, o que é sexualidade alquímica ou trabalhar o corpo é para ter um melhor orgasmo, é para ter não, é para tipo você entrar em relação profunda a partir dessa sua sexualidade com a vida que te abate, que te chega, que te atravessa, que vai passar um rolo compressor às vezes. Seja água, né? Se adapte né? Tipo, aos funis. E claro que a teoria ela é muito mais bela que a prática, né? Às vezes, assim, tipo, na prática você fala assim, nossa, sai mais bonito a teoria na prática. Na hora, às vezes a gente vai se desesperar, mas ao passo em que a gente vai praticando e que eu me sinto praticando, eu vou me abrindo. E essa foi uma experiência muito feliz, porque não deu em nada, pra você ter uma ideia. Eu tenho carta, né? Minhas cartas vencidas, mas eu tô com a minha carta na. Vencida não, caçada, mas eu tô com a minha carta aqui na carteira. Quando chegou o corpo de bombeiro ali, a ambulância, para examinar o cara, ele estava totalmente bem. Não aconteceu absolutamente nada com aquele motoqueiro. Conforme eu fui me trabalhando, os bolsominions que chegaram foram se diluindo, viram que não tinham muito o que fazer ali, não tinham que contornar uma situação, então eles foram indo embora. Quando o bombeiro chegou, falou assim: me dá sua. Quem estava dirigindo? Eu menti, falei eu, porque meu marido nem carta tem. Falei eu. Aí ele falou: me dá a sua carta. Aí eu dei a carta. Ele ficou com a carta do começo ao fim, examinando o cara, pegou, me devolveu. Ele não foi ver a carta. Ele me devolveu de volta, assim. Enfim, é uma experiência bem clandestina, né? Bem de pessoa fora da lei. Mas é isso, assim. Eu sinto que o seu texto me levou para essas memórias de
Papaléguas, vamos deixar cair assim, vamos fazer um aviãozinho bem focado até o fundo, sabe? Porque estamos perdendo tempo tentando segurar as bordas. Mas então, antes da Clarissa reagir, né, ao texto do Marcelo, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos que vão nos ouvir nesse Allcast Experience. Meu nome é Vinícius, eu energizo o papel aqui no momento de co-host, e o co-host, numa experiência de Allcast, ele pode tanto fazer um diálogo fantasma, vamos dizer assim, ghost, né, com o temporary host, o host temporário, como pode eventualmente se materializar, né, e de repente lançar alguma coisa conforme, digamos assim, o momento, sabe, Dunia? Vai conforme o momento, né? Então, eu senti de dar uma materializada, de chegar junto e fazer e compartilhar a seguinte perspectiva, né? O texto do Marcelo me passa uma série de sensações de impotência e potência ao mesmo tempo. Ou seja, é a coisa do estado liminal mesmo, né? A coisa que morre para a coisa que nasce, a coisa que nasce para a coisa que morre. Então, tem uma série de momentos de potência e de impotência, potência e impotência. Então, essa coisa sazonal, essa coisa invariável, impermanente, ela é muito incômoda para um tipo de sociedade que somos, que busca constantemente, inclusive jogando toda a energia que nós temos, a tentar controlar, a tentar estabelecer todo tipo de zona de conforto, né? Para todo o momento que a gente vive, todo tipo de zona de conforto. A sociedade que somos é de tal forma ordenada para subjugar, digamos assim, né, a própria expressão da manifestação da vida nesse planeta, que a gente tende a querer ordenar a relação com o fluxo da vida. Olha que loucura. E o que você está colocando é justamente abrir, se sentir poroso, né? Se sentir permeável, se sentir poroso e permeável para poder ir no fluxo do momento, né? E deixando que eu digo, não controlando todo tipo de manifestação que possa emergir, vamos dizer assim, né? Que possa entrar em erupção, né? Todo tipo de excitação, vamos dizer assim, no plano do corpo, né? E aí eu pergunto, dá para ser muito consciente nesses momentos? Dá para ser muito consciente do momento, no sentido de racionalizar, não, estou no momento agora, deixa eu, não. Como é que é isso? Como lidar com a emergência sem você fetichizar a emergência? Racionalmente. Porque nós estamos tão capturados em querer fetichizar tudo em termos mentais e racionais, que a gente fica, não, mas agora chegou o momento, deixa eu entrar em alfa aqui, beta, pá. Não. Como é que é isso, né? Então essa é a provocação que eu retribuo para você, Dona. Na minha experiência, não tem racionalidade ali, não tem, tem momentos assim, sabe? Tem momentos que a pessoa fala assim, qual o seu RG? Você fala 17, você tá no automático, mas assim, não dá porque é muita eletricidade no corpo, e se você está presente realmente para essa eletricidade, tudo isso te rende. E, na verdade, o que a gente chama de consciência, que está muito ligada à nossa racionalidade, na minha experiência, não é consciência. Na minha experiência, a consciência é justamente deixar esses poros vivos, né? Como se cada um deles tivesse ouvido, como se cada um deles tivesse olhos, como se cada um deles tivesse boca, como se cada célula minha tivesse os 5 sentidos e além. Então, eu estou racionalizando agora para uma maneira para vocês, né, para a gente poder... exatamente, para simbolicamente a gente poder visualizar a sensação, mas não dá para ser racional. Você fica completamente... E é por isso que é tão difícil, é simples, mas é muito difícil em momentos muito importantes, digamos assim, que é entre vida e morte, né? De uma pessoa ali no qual você tem uma culpabilidade, uma responsabilidade ali, você não querer controlar, você não falar, não, mas espera aí, qual é a regra?
O que é que a gente se faz, né? Qual é o protocolo? O produção, qual é o protocolo mesmo? Né? E só ficar na entrega, na relação ali da eletricidade e deixar, e é isso, assim, é como se você fizer, você sabe o que fazer, mas você não dá chance, quando a gente tem a razão, a gente não dá chance desse saber se apresentar. E aí, na razão, tudo vai pelos pés. Você quer ter razão, você quer justificar, você fala, não, mas é porque ele foi na contramão. Não importa. Ali, naquele momento, o que importa é o que meu corpo estava trazendo, e é o que, como o Marcelo falou no início, esse é o melhor que eu posso fazer. Né? Isso é o que eu posso fazer agora. É ficar presente para essa inteligência que eu não entendo, eu não consigo explicar e eu não sei controlar. E confiar. Então, nesse sentido, é uma confiança, é uma coragem com confiança de se entregar para esse tipo de força, né? Eu contei uma situação drástica, assim, mas a gente pode também ter isso em situações muito menores, assim, né? É uma questão de disponibilidade. Muito bom. Eu tô com muita vontade de ouvir a Clarissa agora, assim, como ela sentiu, como ela está sentindo, porque agora ela também sentiu toda a história da Dúnia, né? A pergunta do Vinícius, então ela está cheia de outras coisas. Então eu queria... Sim, pois é. Fui me queria que você... distanciando, né? Fui me distanciando das sensações daquele momento, né? Fui tentando, não posso perder, como é que era mesmo que eu senti. Mas, enfim, primeiro que eu tento sentir o corpo e é um esforço para mim. Muito na cabeça, então é um esforço para mim ir pro corpo. Tem que ir pro corpo, peraí, lembrei. Mas o que eu senti conforme você foi lendo foi uma excitação. Eu fiquei excitada porque me remeteu às sensações que eu tenho de extremos. Que aí depois o Vinícius trouxe, né, essa coisa de potência, impotência, que não era o que eu tinha, enfim, fez sentido, né? Não tinha pensado nisso, mas tinha pensado nessa ideia de extremos, assim. Antes da pandemia, né, que eu chegava de ônibus, me veio essa lembrança, essa memória. Eu chegava de ônibus em São Paulo, pegava o metrô. Aí eu sentia no corpo. Porque eu falava assim, nossa, era o melhor e o pior. O milionário e o miserável. Assim, São Paulo traz isso, nessas extremidades, assim, a tecnologia de ponta e destruição geral, enfim, coisas. Então me trouxe isso e ao mesmo tempo me trouxe uma alegria de falar, nossa, é isso mesmo. E aí não tem o que fazer, né? É isso mesmo. Então tem uns querendo ir para Marte, outros querendo salvar o planeta, e a gente está aqui batendo a cabeça, tentando ver como é que a gente segue vivendo, né? O meu medo, assim, quando eu ouço isso, é assim, falar assim, não, então peraí, deixa eu só viver a minha vidinha, porque é muita complexidade para mim. Mas, por outro lado, viver a minha vida sendo fiel ao que eu sinto e ao que é verdadeiro para mim, é uma forma também de eu estar junto, sem ignorar tudo isso, porque tudo isso também faz parte de mim, né? Todas essas emoções que vêm, né? Do melhor e do pior, mas também é a forma que eu consigo seguir, porque não tem outro jeito. Senão, para mim é assim, se eu não aceito, mas não, enfim, não é que eu aceito conformada, né? Mas se eu não compreendo que e essa dinâmica toda ela está, enfim, posso cair numa depressão, né? As pessoas estão ficando doentes mesmo de ver isso, né? De ver esse momento. Por exemplo, quando você falou assim, estamos chegando ao fim de uma era, me deu uma alegria, né? Mas não é bom nem ruim. Não é bom nem ruim, mas, nossa! Sabe, essa ideia de mudança, de transformação, me mobiliza. Eu fico mobilizada com isso.
Então, é isso, não é um conformismo, mas tem uma aceitação aí, e de que como eu posso seguir adiante, fiel à energia vital, que a vida continua independente da gente, a Terra, né, não vai, a vida na Terra não vai se extinguir, ainda que haja um colapso da humanidade, infelizmente com muitas espécies indo junto, ou não também, não sabemos, na verdade, né? Tudo uma surpresa. Mas, enfim, essa energia vital segue se eu entro nesse lugar de uma aceitação e tá conectada com o que me move, o que me mobiliza. É isso. Me conta como você faz isso no seu dia a dia. Assim, você disse que você mora agora num sítio, né? Então, traz para a sua experiência, assim, né? Então, você acorda, o que acontece quando os pensamentos mais, assim, ligados a uma memória antiga começam a vir, né? Tipo, eu preciso fazer isso, eu tenho que... Nananana. Como é que você se observa? Como é que você muda a sua própria energia? E aí, como é que você... O que acontece nesse dia, né? Então é um pouco uma pergunta parecida com a que eu fiz para a Dúnia, no sentido, né, como é que você abre mão, né, das reações, do hábito e segue o seu dia, né, apesar dos desafios que acontecem. Uhum. Tá. Enfim, eu não sei se eu tenho tanta clareza assim de como isso se dá, né? Porque eu reconheço que eu tenho alguma dificuldade em fazer essa conexão, por exemplo, né? Que é meio mágica, né? De repente, né? Como a Dunia contou, né? Eu entro num lugar que eu venho praticando isso praticando não, ou convivendo com pessoas que praticam há anos e eu tô sempre intrigada e falando, gente, eu vou chegar nesse lugar. Mas o que eu sinto o que eu faço, na verdade, é uma autoobservação todo o tempo, que é muito cansativo, principalmente na relação com os meus filhos, né? Que é muito desafiadora, né, para mim, desde sempre, com desafios diferentes conforme eles foram crescendo, né? Mas eu me observo eu tento, enfim, eu saio da situação, não saio da situação nada, né? Tem um observador que sai da situação e observa aquilo. E algumas vezes eu consigo me desidentificar e mudar alguma emoção. E Você consegue lembrar uma história? Não. Porque eu acho que... ilustra melhor, né? Eu tenho gostado muito das histórias, né? Então, quanto mais a gente vai para o particular, quanto mais a gente conta uma história, mais as pessoas que estão nos ouvindo conseguem sentir. Quanto mais geral a gente fica falando, então, tem alguma história que você se lembra? Pode ser qualquer história, de qualquer desafio, seja com as crianças, seja com a terra, enfim, seja com colegas, qualquer coisa. E pode não ter dado certo, né? Porque não tem certo. Então você pode ter se dado conta depois, né? E aí feito um trabalho depois. Então fica à vontade se você quiser compartilhar. Tá. Preciso me lembrar agora de alguma coisa que... Deixa eu pensar. Então me fala o que está acontecendo agora com você. Então eu te fiz um pedido, você não está conseguindo lembrar de nada. Me vem um calor assim, Uhum. né? Aí eu falo, nossa, eu tenho que dar um retorno aqui, né? Dessa você pergunta. Tem que atender uma expectativa. Isso, e não me vem nada, aí simplesmente some tudo, né? Eu falo, nossa, como é que é mesmo que eu me relaciono com meus filhos? Não me vem nenhuma situação. Então vamos lá. Enfim, fico pensando, peraí, então o que eu faço durante o dia, né?
Enfim, Dúnia, aí me deu um branco geral. Faz um trabalho agora com a Clarissa para ela abrir mão dessa expectativa. Vamos lá. Como é que você faria um trabalho? Você com a Clarissa agora. Tá. Ai, gente, aí vem mim assim, sabe tudo. Acabou de fazer, pronto, vai só. Estamos acostumados a essa relação. Porque eu atendo essa expectativa. É que tá, se ela não atende. Você vai contar uma história minha. Não, eu atendo essa expectativa. Tá pedindo pra eu fazer um trabalho com você. Tá, então vamos lá. Eu pediria pra você ficar em relação profunda, assim. Eu acho que todo mundo, na verdade, a gente podia fazer isso, né? Ficar em relação em como a gente quer respostas também do outro, né? Para nos nutrir, né? Nos provocar, nos estimular. E como a pessoa que é provocada, então no caso Clarissa, também em que lugar ela entra, né? Então, o que você sente? Então, alguém está te pedindo algo, você falou, nossa, me vem um branco, mas no corpo, o que é esse branco? Vem um quente, né? Você falou. Sim, vem um calor, né? Me vem um peito cheio, assim, um peito... É engraçado, porque antes, nesses momentos, eu sentia a garganta. Eu acho que eu tenho conseguido liberar minha garganta. Tô sentindo o peito, assim, bem... Essa região aqui, né, do coração. Então, e só para que, como a gente está fazendo em áudio, só para vocês me acompanharem, conforme ela vai descrevendo o corpo dela, o corpo, meu corpo vai tomando, tipo assim, essas sensações que ela traz, meu corpo ele absorve, ele tenta, eu tento ouvir e entender com o meu corpo, não com a minha cabeça, né? Mas claro que é com a cabeça também. E aí eu te pergunto assim, você se lembra de algum momento da sua vida, por exemplo, que você tenha se sentido nessa... Porque é meio que um... E agora, né? Essa sensação não é estranha pra mim. É conhecida? É conhecida. Nossa, eu me lembrei. Vai. Aí veio uma situação na memória dela. Me lembrei. Do quê? Eu me lembrei quando eu fui defender a minha tese no primeiro mestrado que eu fiz, que eu era meio jovem demais. E os professores os professores, né, que estavam, os examinadores, eles perguntavam e eu ia anotando, e eu não entendia a minha letra depois. Então eu não sabia exatamente qual era a pergunta que tinha sido feita. Enfim, então é essa sensação que me veio. E provavelmente você, assim, eu não vou fazer todo o processo assim, porque senão demora e entra em lugares que a gente realmente não, né? Mas assim, provavelmente essa sensação ela já sentiu antes. Sim. E antes. E aí a gente vai sentindo as camadas frequenciais, né, dessa intensidade. Então, assim, nossa, me sinto numa... Primeiro é um conceito, me sinto numa encruzilhada. E agora? Tenho que responder uma expectativa. Mas isso antes é uma sensação. Que sensação é essa no teu corpo? É calor, é quente, é suor? Então né, dá uma dor de barriga, peito cheio e tal. Beleza, então volta. Eu lembro quando eu tinha na escola, não sei o que e tal. E aí eu vou pedindo para a pessoa viver essas experiências nas sensações. Ficar presente nessas sensações. Né? E só deixar essas sensações serem o que elas são. Serem o que elas são. Só são frequências, só são vibrações. Né? E a frequência ela é efêmera. Ela vem e vai e deixa uma outra paisagem. E ao passo que a gente vai fazendo isso vai é muito louco, porque vai mudando a realidade, né, no entorno. Percebe? Tipo, quando você lê um texto no frisson de uma questão,
você vai entender certas coisas. Deixa algum tempo passar, você vai ler a mesma coisa e falar, nossa, né? Então, acho que isso que você está trazendo, Marcelo, eu achei perfeito, porque eu sinto muita dificuldade de fazer com que as pessoas saiam dos conceitos, das ideias que as coisas tomaram e partam para as percepções delas. E percepções não tem a ver com interpretações de mundo, tem a ver com impressões que esse mundo, né, acomete nos nossos sentidos, né? Como que isso atravessa os nossos sentidos. Então, quando você pede para dar um exemplo, é perfeito, porque a gente sai da ideia geral e consegue ver como o outro sente. Opa, peraí. E a gente mesmo se dá conta que fala, nossa, mas peraí. É uma sensação. Eu me lembro muito, assim, uma vez que a gente estava trabalhando, eu e você, e a gente estava você estava vivendo uma dor, e eu falava, presta atenção, será que é dor mesmo? Fica em relação com isso. Qual a sensação, né? E aí, fica aí, sente esse pulso, sente essa eletricidade. E você falou, cara, é verdade, bem parecido com prazer, né? Bem parecido com. E a gente, enfim, então a gente tem umas conceituações sobre as coisas que faz com que a gente fique nem sei, faz com que a gente se desconecte, assim, sabe? Então eu achei legal dar esses exemplos, trazer esse exemplo, assim, de prática, porque é tão simples, né? Ficar presente, a gente já não sabe o que significa, a gente sabe o conceito da presença, mas não sabe na prática, né? Percepções também, a gente também não sabe na prática, né? Às vezes fica na ideia do que é tudo entender, é tudo explicar, então é ótimo mesmo desconstruir, assim, ir para os exemplos. E eu fico buscando, assim, um exemplo e não me vem nada, né? Eu falo, nossa, talvez eu não faça isso. Talvez eu não. Porque não me vem nada, não me... Enfim. O que eu senti é que quando a Dúnia fez o trabalho com a Clá, eu senti no meu corpo algumas coisas se dissolvendo. Então, por exemplo, eu senti que eu estava segurando um desejo de ser um bom anfitrião e de fazer bem esse OCast, porque eu quero que as pessoas achem que eu sou um bom anfitrião. Então, um bom anfitrião faz perguntas inteligentes, né? E aí, isso tudo foi vindo e foi se dissolvendo de alguma maneira, né? E aí, o que substituiu isso foi uma coisa assim, poxa, a Prem-Carina apareceu, olha ela aí, né? E aí eu olhei para ela e falei, nossa, que vontade de ouvir a voz dela. Ela pode não querer falar, mas esse foi o meu desejo que surgiu. Então, está expresso o meu desejo. Eu não sei nem se você tem áudio para falar, se você quer falar, se você quer escrever alguma coisa, mas eu quis só expressar isso. Oi, boa noite a todos e todas e todes. Eu sou a Prencarima, ou Renata Lara. A gente já se conhece, Marcelo. Eu sou a sobrinha da Cristina, não sei se você se lembra. A esposa do Edu. Sensacional! E aí, quando eu vi assim, nossa, é o Marcelo que vai estar hoje, com certeza estarei lá para prestigiar. Até avisei a minha tia Cristina e ela ficou toda feliz. Que a gente ia trocar ideia. Que ela disse que vive falando contigo sobre isso. Bem, enfim. Eu cheguei meio de paraquedas no meio do texto, né? Eu não sabia nem o que era para fazer, que era para sentir no corpo, enfim. Mas pelo que trocou, né, agora, desde a hora que eu cheguei até agora, né, eu posso dizer que isso é muito vivo para mim hoje, né? Eu mudei completamente de vida
de estilo de vida, de mindset, de tudo, né? Eu me mudei para Ubatuba tem um ano, me desapeguei de todos os meus bens e estou vivendo como nômade digital e a partir da simplicidade voluntária. E longe da minha família, longe da minha filha. Resetei mesmo a vida, assim, e procurando me desconstruir, perceber, assim, como lidar com a mente dual, né? Transcender a dualidade da terceira dimensão a partir da arte do tempo e a partir também da espiritualidade. Então, muita coisa acontece, assim, mágica na minha vida, mágica, e eu vejo que a fé, assim, nesses momentos de dúvida, de desespero, ou, enfim, é uma coisa que eu acho que está ficando cada vez mais forte dentro de mim, sabe? A fé nas sincronicidades, nessa coisa que a Dúnia falou, de que tá tudo certo, de que é muito doido, assim, porque eu abri a minha casa para voluntariado e é incrível como chegam as pessoas certas, nos momentos certos, para trabalhar o que eu preciso, o que a pessoa precisa, e o quanto emerge desses encontros de forma mágica, como essas pílulas de cura que você falou, né? Essas que vão surgindo e que a gente vai identificando. Então, eu sinto quando a Clarissa estava falando desse branco, né, dessa sensação, eu senti muito forte no meu corpo, porque isso é uma das coisas que eu tenho mais trabalhado em mim, procurando me curar, que é a minha ansiedade, principalmente quando eu tô na internet, né, sendo anfitriã. E aí o que o Marcelo também falou me chegou assim muito forte. Eu ontem, inclusive, dei uma aula de novas economias e dentro de um curso que só tem fera e eu, sabe, tipo, mas cada vez eu tô assim sabendo menos, quanto mais eu procuro, mais eu não sei nada. E aí vem aquela coisa, será que, nossa, e já me deu vários brancos, vários brancos. Eu fui dar uma palestra, assim, num lugar, era eu mais duas pessoas numa livraria, assim, lá no Rio. E eu tinha que falar das moedas, porque a gente criou uma moeda lá no bairro, mas não era eu sozinha. Mas a galera me chama, eu vou, então se chamou, é porque eu tenho que ir. E aí eu chego lá e fico nervosa, mas eu não sei responder tudo. Nossa, eu sei que vem uma pergunta, me deu um branco, assim, e eu não conseguia responder, e meu corpo todo paralisou, ficou quente, e eu morrendo de vergonha, e eu sinto logo meu rosto vermelho, meu rosto fica bem vermelho, fica igual um pimentão. E eu fico rindo, mas aquele riso sem graça, e tipo, gaguejando, e a sorte é que tinha um amigo meu do meu lado. E eu falei, eu quero convidar aqui o Júnior Monteiro, que veio comigo, que ele... Aí eu falei assim, nossa, graças a Deus ele veio e ele vai responder isso por mim. Mas eu vejo assim que cara, o cérebro vai, agita muito rápido, tipo, preciso sair dessa, preciso sair dessa, preciso sair dessa, alguma coisa, eu preciso ser criativa nesse momento, né? E graças a Deus eu trabalhei com evento a minha vida toda e eu sempre tive que apagar incêndio em evento e faltando uma hora pro evento não estava pronta as coisas ou quebrava alguma coisa, a gente tinha que consertar ou o profissional que não chegava na hora. Eu acho que isso foi me dando, foi construindo isso em mim, sabe? Tipo,
cara, tá tudo certo. E também, se não der para consertar, também tá tudo certo. A gente vai, sei lá. Ótimo. Tipo as flores que não chegaram num evento que eu fiz, sabe? Não tinha flor para botar na mesa. Dunia, eu tô sentindo o seu corpo, assim, querendo falar alguma coisa. O que tá vindo aí? Então, tá, você tá certo, assim, várias. O que me vem, assim, é que sorte, né? Quanta oportunidade que a gente tem de se reconhecer humano, de se reconhecer ser, de se reconhecer vivo. E como a gente não foge disso quando essas oportunidades chegam, né? Então, assim, a sensação de vergonha, aquela coisa de pressão, Gente, assim, eu sinto que são super portais, assim, sabe? Portais pra gente se sentir viva. Olha, tô viva. Na hora é péssimo mesmo, porque a gente não tá acostumada, mas acho que a diferença de quem se permite passar por essas situações saias justas das que não se permitem, das que querem estar todas certas e de querem. A diferença é que quem se permite acaba sentindo a mesma coisa, mas ela lida com isso, sabe assim, a gente vai fazer alguma coisa de criativo com aquilo, vai se permitir ser ridícula, se permitir ser ignorante, se permitir falar, eu não sei, no meio do microfone, vou cair aqui de gaiato, gente, tipo, e dar risada de si mesma, né? E mudar a ideia, né, de como tem que ser as coisas. Então, assim, realmente eu acho um presente se colocar nas situações desafiadoras e encontrá-las como portais, porque não existe problema, né? Se a gente olhar por um ângulo diferente, assim, não existe problema. Existe desafio para a gente se conhecer um pouco mais, assim, olha, se conheça aqui. Então, que ótimo te ouvir, que bom a gente poder passar por situações tão humanas e poder falar sobre essas vulnerabilidades, de falar sobre o que a gente né, não existe ideal de perfeição, de certo e errado, e que a vida e é assim mesmo, na potência, impotência. Às vezes a gente tropeça, cai, às vezes tropeça e fica lá mesmo caído, e às vezes não tropeça, que é ótimo, né? Mas parada que não dá, né, pra ficar. O fantasma do Vinícius se materializou. Pra falar do tempo. Então, gente, é muito interessante. Muito interessante, não do tempo, não. Muito interessante como essa experiência de Ocast, ela de fato é sempre imprevisível, né? Então a gente sempre tem essa questão da convidada, convidar a convidada e deixa um fiozinho terra em aberto, né? Para quem vem aparecer, para quem de repente se sente estimulado, ou chamado para aparecer. E é interessante como a Renata, a Prenkarima, ela se sentiu estimulada para aparecer, entendeu? E isso é muito interessante, porque como não é algo fechado, é algo aberto, orgânico, né? Algo que vai no momento, de momento em momento, no fluxo do por entre, né? Do por entre das coisas, né? É que vem, às vezes, da onde vem aquelas coisas, da onde vem aquela mensagem ou aquele compartilhamento de experiência que complementa alguma coisa que você não consegue vociferar, alguma coisa que você não consegue botar para fora, entendeu? Isso é interessante, né? Quando alguém que você não conhece, algum contexto que não estava ali no momento, que aparece, que emerge, ele tem a linguagem, a capacidade, né, de conversar com o momento que está acontecendo, né? De conversar. E eu senti que tudo que a Prenkarima, que a Renata compartilhou com a gente, tem a ver com isso, sim. Só queria fazer essa observação, foi como eu senti assim essa chegada da Renata aqui, a presença e o compartilhamento que ela sentiu de compartilhar com a gente aqui nesse Ocast. Vai lá, Marcelo, querido. Maravilha, querido. Eu recebi um aviso aqui que nesses Ocasts, existe uma tradição que a convidada, né, então no caso a Dunia,
ela, no Allcast, ela faz uma pergunta para a convidada dela de uma coisa que ela nunca perguntou. Então, é uma proposta. Se você se sentir à vontade de fazer isso, Dúnia, fica à vontade. Senão a gente... Tipo, verdade, mentira, né? Verdade ou consequência. A gente vai... É o joguinho da garrafa. Clarissa. Bom, vou ver assim, não vou nem pensar, vou deixar vir. Se você tivesse a oportunidade de fazer 3 coisas para... Você tem a lâmpada do gênio, aí tipo, você tem a oportunidade de 3 coisas, você pode fazer um pedido. O que seria? 3 coisas. 3 coisas. O que eu posso pedir? Não é que eu nunca perguntei nada, nunca perguntei isso para ela, nunca perguntei isso para ninguém. Tipo... O gênio da lâmpada, né? 3 coisas. Sabe o que me vem, assim? Às vezes eu olho para o céu e vejo a primeira estrela, aí eu tenho um pedido para fazer, eu nunca tenho um pedido para fazer. E isso me dá uma... Primeiro assim, eu tenho medo de fazer pedido porque ele se realiza. Já aconteceu comigo, fiz o pedido, se realizou e eu não dei conta. Então, e aí quando eu olho e falo, nossa, estrela, o que eu posso pedir? Falo, não, tá tudo bem, tá tudo fluindo. E eu sinto isso mesmo, que na verdade tá tudo fluindo, eu não sinto falta de nada. Eu poderia fazer pedidos genéricos assim, então, enfim, salvemos a Amazônia, ou que a minha casa fique pronta logo, que eu tô construindo, enfim, coisas assim. Mas, de fato, eu sinto de verdade que tá tudo certo. E às vezes eu tenho um pouco de medo de dizer isso e soar ingênua ou até meio alienada. Mas eu sinto isso mesmo. Eu não tem nada assim que eu possa desejar que já não esteja em mim, sabe? Ótimo. Muito bom, muito bom. Gente, a gente esquematizou esse Allcast para começar por volta das 5h30 e terminar às 7h. E eu fiz um monte de combinados aqui em casa, e sextas-feiras são momentos muito especiais aqui na minha casa. Nós fazemos um ritual que vem da minha tradição, da tradição judaica. Então nós fazemos o Shabat, que é acender as velas, né? Então a mulher, geralmente as mulheres da casa acendem as velas. Isso é uma tradição milenar, e como existem pessoas dessa tradição, da tradição judaica, espalhadas no mundo inteiro, então imaginem que quando a primeira estrela, né, surge lá na Austrália ou no Japão, tem uma mulher acendendo uma vela lá. E a cada momento que passa, né, quando essa linha do tempo, quando essa estrela, quando esse anoitecer vai passando no resto do mundo, milhares de mulheres acendem velas e vão iluminando o planeta inteiro, né? E isso acontece há milhares de anos dessa maneira. Então, eu queria trazer a gente para um final dizendo que para mim, assim, foi muito especial ter convidado uma mulher que convidou outra mulher e uma terceira mulher. Bom, a Maia apareceu também, né? E depois a Renata surgiu também para estar com a gente. Então, para mim, isso representa muito essa luz que as mulheres
estão trazendo, né, também para o mundo nesse final de civilização, que é muito importante, né? Então, de novo, eu queria agradecer muito e queria que vocês usassem esses últimos 5 minutinhos para trazer o que vocês quiserem. Só ficarem conscientes do tempo das outras, né? Então, se você pegar os 5 minutos inteiros para vocês, aí vai ter menos tempo para as outras. Então, eu queria que a gente falasse o que está na nossa alma agora, para a gente se despedir desse podcast. Eu sinto muita alegria, assim, muito grata por estar nesse espaço e compartilhando coisas tão de ser humano, assim. A gente numa sexta-feira, das 5 às 7, é bem um privilégio estar reunida com pessoas que estão podendo pensar nisso e não estão desperdiçando tempo em olhar para isso. Para isso o quê? Para nós, né? Para si próprio. Então, seria desperdiçar meu privilégio não usar esse tempo para me investigar. E eu senti que esse momento foi um pouco disso. Para mim também foi um super momento de autoobservação. Tô bem atenta, assim, né, aos meus pensamentos, às minhas sensações, como eu vivenciei essa experiência, né, esse convite inusitado da Dúnia. Mas, enfim, alegria também de compartilhar, de falar, de me auto-observar em público. Então, enfim, agradeço e fico contente, assim, da gente ter vivenciado isso em companhia. Especialmente você, Má, eu queria muito agradecer pelo convite. Que a gente troca muito, né? Eu e você em via dupla, mas assim, em grupo foi bem inusitado. Muito bom. Uma experiência ótima. Eu saio grata pela sincronicidade e é sempre bom estar aqui, né, dos Glex, ainda com Utopia junto. Me sinto muito em casa, saio muito feliz. Gratidão. Vinícius, Maia, querem falar alguma coisa? Maia, querida, fica à vontade. Eu acho que foi muito bacana tudo isso, né? E a coisa que me veio foi desse lugar, né, da intensidade da vida e do momento presente, né, como é intenso, né, e que a gente não consegue colocar em palavras e que às vezes o mental, o racional não dá conta, mas como isso tudo leva a gente para um lugar assim de... É isso que eu sempre me vejo isso na cabeça, né, de humildade, né, de estar aprendendo sempre mais alguma coisa e de muita humildade, né, de entender isso tudo, de entender essa vida, né, e é isso. E como essa intensidade que se dá, né, numa era, numa época, é sempre muito confuso, né? Porque depois a gente distancia, assim, a gente olha e fala, nossa, estava passando tudo isso, estava acontecendo tudo isso naquela época lá, 1920, né? E como a gente não percebe, né, toda essa loucura, essa intensidade, né, na hora que a gente está vivendo isso. Então, só sendo humilde mesmo, né, para passar por isso, é isso que eu acho. E eu agradeço, gratidão, viu, por tudo isso, foi muito bom. Obrigado. Então, gente, mais um Ocast Experience, o 8º realizado, né, dentro da proposta, da dinâmica do empreendimento em rede da Utopia. Fica o convite
tanto para Clarissa, quanto para Dúnia, quanto para minha queridíssima Renata Lara, tá? De também realizarem seus Ocast Experiences, né? Suas experiências de Ocast. Tá? O convite está aberto. Existem vários campos de regeneração. A gente chama, em vez de programa, né? Em rádio nós chamamos de programa, né? Que a gente chama de campos de regeneração. Tem vários campos de regeneração que a gente pode explorar. O Marcelo escolheu o Liminal Sphere, né? A esfera liminal, para a gente fazer esse tipo de encontro, que aliás foi mais que um encontro, né? Foi uma abertura assim fantástica, um acesso incrível ao que nós estamos sentindo, né? Literalmente. Então, agradeço demais, Marcelo. Você energizou de uma forma incrível o papel de host temporário. Então, é isso. Eu acho que passo a palavra, digamos assim, que é muito formal, né? Fica à vontade para finalizar aí mais esse Ocast Experience, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Gente, eu agradeço muito. Para mim foi uma experiência ao vivo de uma coisa que está muito presente assim no meu corpo nesses últimos dias, que é o reconhecimento de quando a gente deixa o nosso mestre, né, a falar, e quando a gente fica tentando fazer aquele controlador tomar conta, né? Então, vocês trouxeram histórias exatamente disso, assim, de abrir mão, né? E ao mesmo tempo de integrar as duas coisas, porque afinal de contas a gente ainda precisa usar palavras, né, para isso. E justo antes de começar o Ocast, eu abri uma página de um livro do Rumi que eu tenho, e ele contou uma história. Eu não consigo ler agora porque é em inglês, eu não vou ler em inglês, mas a história era de um rei que chamou a corte dele e mostrou uma pedra maravilhosa e mostrou para o ministro e falou: quanto vale isso? E ele falou: isso vale milhões em ouro. Aí o rei falou: quebra. Aí ele falou: de jeito nenhum, não vou quebrar, nunca eu poderia fazer isso. Então o rei fala: pela sua resposta eu vou te dar um aumento de salário. E aí ele passa para o vice-ministro, sei lá, e ele vai fazendo isso com toda a corte. E todo mundo tem a mesma resposta do anterior e ganha o seu aumentinho de salário. Quando ele chega no último, que é o Aziz, se eu não me engano, ele vai lá e quebra a pedra. E a corte fica louca. E aí eu pergunto: mas por que você quebrou isso? Aí ele falou: porque a palavra do rei vale mais do que qualquer tesouro. Nesse caso, o rei, para mim, é esse nosso mestre, essa nossa mestra interior, né? Que às vezes fala uma coisa absurda, tipo, quebra a pedra mais valiosa do meu reino. E às vezes a gente tem que quebrar e não quebra, né? Então, foi muita sincronicidade ter aberto a página nessa história, e eu gosto muito do Rumi, de toda a tradição que ele representa, então eu queria fechar esse espaço com essa história que eu deixo de presente para vocês. Um beijo grande e até a próxima, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.